Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Sou o evangelista Adriano Fábio, estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal e compartilhe aí essa mensagem com alguém. Não esqueça de dar o joinha, o like aí para me ajudar com o crescimento do canal e para o YouTube enviar essas mensagens também para outras pessoas, para elas estar ouvindo a palavra do Senhor. A palavra do dia para você hoje, ela está aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10 e no versículo 11, aonde a Bíblia está nos dizendo: Ele nos livrará e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graça por nossa causa, pelo favor a vocês concedido em resposta a orações de muitos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, amados? Vamos estar refletindo aqui nesse texto, estar meditando nessa palavra. Dentro desse capítulo aqui você vai ver o apóstolo Paulo falando que ele passou por muitas perseguições por causa da palavra e ele não colocou a confiança nele mesmo, mas ele colocou a confiança em Deus. E Deus entrou com livramento e livrou ele da mão dos seus adversários. Da mesma maneira, meus amados, nós devemos confiar em Deus e colocar esperança no Senhor. Aquilo que não é possível para mim, aquilo que não é possível para você, é possível para o nosso Senhor. Quando você coloca confiança em Deus e na palavra de Deus, as portas são abertas para nós. Por isso o apóstolo Paulo nos diz ali em Efésios 6:10, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Quando nós nos fortalecemos em Deus e na graça de Deus, meus amados, qualquer levante que vier contra a minha vida e contra a sua vida não vai prevalecer. Salmos 91:7, a Bíblia diz: 1.000 vão cair ao meu lado, 10.000 vão cair à nossa direita e nós não seremos atingidos. O inimigo vai cercar você por um caminho e vai correr por 7. Porque o Deus Todo-Poderoso está habitando em você e Ele cuida de você. Amém? E continuando o versículo aqui, é interessante a gente observar na palavra que ele vai dizer, meus amados, que ali em Coríntios, ali havia muitas pessoas que estavam fazendo oração por ele. E devido à oração, Deus estava derramando graça devido ao clamor deles pelo ministério do apóstolo Paulo. Nós aprendemos aqui que é importante nós estarmos orando pelos servos do Senhor, nós estar orando pela nossa casa e pela nossa família. A Bíblia ela vai nos dizer ali em Tiago 5,16, meus amados, que a oração do justo, ela tem poder. Quando você se posiciona a orar e abençoar a sua casa, Deus ele entra com provisão. Deus vai dando livramento. Às vezes você está orando pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo ou esposa orando pelo esposo, e às vezes aos olhos naturais você não está vendo o resultado que você queria ver com os olhos naturais, mas no reino do Espírito Deus está entrando com provisão. Deus, meus amados, está cuidando dos seus, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua família. Quando você dobra o seu joelho e você começa a interceder através da sua oração, Deus começa a guardar aquele que ainda não conhece a palavra, Deus começa a entrar com livramento, porque através da oração você dá legalidade para Deus operar aí na vida de seus familiares e na sua casa. Por isso é importante você perseverar nas orações, porque através das suas orações Deus vai derramar graça. Graça quer dizer o favor. Deus vai derramar favor sobre a sua família e sobre os seus filhos. Ele vai prover. A palavra de Deus, meus amados, ela diz para mim e para você, ali no Atos, no capítulo 16, no versículo 31, olha o que a Bíblia está dizendo. E responderam: creia no Senhor Jesus, serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Aqui Paulo e Silas, ele havia levado aqui 39 varadas de marmelo ali, havia sido jogado no cárcere, e ele pregou para o carcereiro e para a família do carcereiro,
e ele diz ali que ele e a casa dele ia ser salvos se eles crescem na palavra do Senhor. Da mesma maneira, você que está em Cristo aí, se você crê na palavra do Senhor, Deus vai fazer uma obra na sua casa, Deus vai fazer uma obra na sua família, Deus vai fazer uma obra aí na vida dos seus parentes, no seu bairro, através da sua vida. A glória de Cristo em você vai resplandecer sobre a vida dos seus conhecidos e eles vão conhecer Jesus. Se você orar por eles, se você permanecer clamando, se você buscar a presença do Senhor, você vai ver o agir de Deus. A Bíblia nos ensina ali em 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Satanás tem lutado para que as pessoas não compreendam a verdade, mas no momento que você dobra o seu joelho e você começa a orar pelos seus filhos, você começa a abençoar os seus parentes, você começa a orar pela sua casa, Deus começa a entrar com provisão, Deus começa a derramar graça e essas vendas vão cair por terra e eles vão conseguir ver o que você está vendo. A Bíblia, meus amados, ela nos diz ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, que o homem natural ele não consegue compreender as coisas do Espírito porque para ele essas coisas são loucuras. Mas o texto continua dizendo que aquele que é espiritual compreende todas as coisas e ele mesmo por ninguém é compreendido. No momento que você começa a orar, essas vendas caem por terra, o Satanás perde o domínio sobre essas vidas que você está orando aí, e aí, meus amados, o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz ali, meus amados, em João 16, 7 e 8, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, quando você tiver a oportunidade, pregue a palavra para eles. E se eles não estiverem aceitando, você está falando da palavra, você dobra o joelho e começa a fazer orações, declarando a conversão deles, declarando que todo mal vai cair por terra, orando e declarando que a cegueira, meus amados, vai ser tirada e a luz do Evangelho vai resplandecer na vida de seus familiares e na sua casa. Outro texto muito importante está ali em Atos dos Apóstolos, que eu quero ler com vocês aqui para incentivar você a estar orando. Capítulo 12, do versículo 5 até o versículo 11, aonde a Bíblia está nos dizendo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para mim, o que a palavra de Deus está dizendo para você. Pedro então ficou deitado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, uma luz brilhou na cela, ele tocou o lado de Pedro e o acordou. Olha para você ver Deus trabalhando através da oração. Depressa, levante, disse ele. Então as algemas caíram do punho de Pedro, o anjo lhe disse, vista-te e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-me o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que fazia. Por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Eu vou ler até o 9 aqui, mas você vê aqui Deus agindo através da oração da igreja, que a Bíblia está dizendo que fazia oração contínua por ele. A igreja não parava de orar por Pedro. Tiago havia morrido ali por Herodes, e aí eles compreenderam, meus amados, que o segredo e a chave da vitória era a oração. Eles começaram a orar por Pedro, e no momento que eles começaram a orar por Pedro, Deus agiu nessa causa, trazendo o livramento, enviando um anjo para libertar Pedro da prisão, e a vida dele foi poupada por causa que a igreja fazia contínua oração. Se você fizer oração contínua quer dizer o quê? Que a igreja orava constantemente, sem parar. Ore constantemente pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família. Não desanime.
comece a declarar a vitória. Não diga que não vai dar certo, não diga que não tem jeito, não diga que eles não querem nada com nada. Compreenda, é o inimigo que tem cegado o entendimento deles. Então comece a repreender o inimigo, comece a declarar que a cegueira vai cair por terra e a luz do evangelho vai resplandecer aí na vida de seus filhos, na vida do seu esposo ou na vida da sua esposa. Ore, não desista, permaneça declarando palavras de fé, palavras de vitória. Não adianta também você estar orando e ficar declarando palavras negativas. Provérbios 18, 21 vai dizer que o poder da vida e da morte estão nas palavras e o que gostam de usá-la comerão dos seus frutos. Não adianta você orar e pedir para Deus fazer uma obra na vida de seus filhos e com sua boca você declarar que eles não têm mais jeito. Então comece a declarar que eles têm jeito, que eles são filhos do Senhor, que eles são herança do Senhor. A Bíblia diz ali em Deuteronômios 28:4 que os nossos filhos são herança do Senhor. Então comece a declarar: meus filhos são herança do Senhor, eles pertencem ao Senhor. As bênçãos de Deuteronômios do capítulo 1 ao versículo 15 pertencem a mim em Cristo Jesus, porque a palavra nos diz ali em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, que todas as bênçãos espirituais já nos foram concedidas em Cristo Jesus. Essas bênçãos pertencem a mim, a minha casa e a minha família. Amém. Agora eu quero estar orando por você que ouviu essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram essa palavra, que eles sejam fortalecidos em Ti, na força do Seu poder, que através do Seu Espírito, que eles venham perseverar na oração, que eles não venham desistir. Assim como Pedro orava, e ali a igreja orava incessantemente na igreja ali, sem parar, a igreja perseverava em contínua oração, o Senhor veio com provisão, que o Senhor venha com provisão também, Pai, na vida desses que estão orando por seus filhos, por seus familiares, porque essa é a sua vontade, esse é o seu desejo, que todos se convertam. Então nós permanecemos na sua vontade para a honra e glória de Deus. Amém.